Vamos falar de um clássico da perfumaria? Com certeza foi um perfume que você já sentiu, já teve curiosidade e já passou pela sua vida. Se você não teve, você já sentiu alguém com ele. Vamos falar de La Vie Belle. Gente, tem perfumes que eles marcam uma geração e que eles são referência, né? Antes e depois deles terem aparecido. Isso aconteceu com vários perfumes, com várias fragrâncias. Chanel número 5, Angel, enfim, tem vários perfumes que eles são referência, tá? Tanto quanto aquele, antes ou depois daquele, enfim. La Vie Belle é um clássico, tá? Que é muito conhecido, que é muito comentado, muito agradado e um pouco desagradado, tá? Onde é que eu fico nessa categoria, né? Nesse público? Eu reconheço a grandeza das notas, a beleza dessa fragrância, tá? A riqueza disso tudo, mas ele não é o amor da minha vida. Eu tenho várias paixões, tenho vários amores da minha vida, mas o La Vie Belle, confesso pra vocês, não é o amor da minha vida, não na versão tradicional, tá? Eu vou falar pra vocês da versão tradicional e de dois flankers dele, tá bom? Eu vou falar do La Vie Belle tradicional, tem que me corrigir, gente, porque eu vivo falando original. Quando eu falo original, os outros são o quê? Falsos? Não, é o tradicional e os flankers, ou seja, o primeiro da linha e aqueles que são da mesma família, mas com alguma outra versão. Um flanker é normalmente uma versão ou mais noturna, ou mais diurna, ou mais primaveril, ou mais invernal, ou mais leve, enfim. Um flanker é alguém da mesma família, né, daquele perfume, com algumas características diferentes. O que nós temos? La Vie Belle, eu vou falar pra vocês dele, que é o original, o primeiro da linha, o tradicional, gente. Ai, tradicional. Sempre que vocês me ouvirem aqui nesse vídeo falando sobre original, é tradicional, tá bom? Então a gente vai falar sobre o La Vie Belle tradicional. Nós vamos falar sobre o Intense e vamos falar sobre o L'Éclat. Ai, tomara que os professores de francês não estejam me ouvindo. Mas se for me ouvirem, me perdoem, tá? Ó, então são os três, tá bom? Original, tradicional, Intense, Intense, tá? Intense. E o L'Éclat. Então, vamos a cada um deles. Primeiro, deixa eu falar pra vocês da espinha dorsal desse perfume, tá? Do DNA, daquelas notas que vão se repetir em todos eles, dando aquela característica do perfume tradicional, do primeiro que surgiu. Então, vamos lá. Nós temos aqui muito presente, tá? Muito presente. A íris, a flor de laranjeira, o jasmim sambac. Aí nós temos também a baunilha e o patchouli, mas a gente vai falar mais específico deles, tá bom? Então, essas três notas, seguramente, elas estão tanto no tradicional quanto nos flankers. Então, nós temos aqui, ó, lembrem, íris, jasmim sambac e flor de laranjeira. Vamos começar falando desse trio, que faz o corpo do perfume, não só do tradicional, tá? O tradicional e seus flankers, tá bom? A íris, com certeza, é aquela versão assim, aquela notinha talcada, né? Pensou em perfume talcado, sempre nós vamos ter como referência o La Vie Belle, tá? Então, assim, ele é um perfume talcado, essa íris, ela é muito talcada e muito presente nesse perfume, tá certo? Aí junta duas características nesse perfume, que é o talcado com doce. Então, dá, assim, aquela bomba gourmand que realmente, pra mim, não é assim o amor da minha vida, mas que deixa esse perfume muito bom, tá bom? Então, nós temos aqui o talcado, que vem totalmente da íris. Nós temos um jasmim sambac, que, pensem, ele não é aquele jasmim na sua versão mais leve. Ele é um jasmim mais sujinho, tá? Mais ao natural, tá? Então, é o jasmim sambac que nós encontramos aqui. E a flor de laranjeira, que ela tá assim, ó, coladinha nesse jasmim, tá? Ela tá dando aquele arzinho mais... um floral mais herbal, tá bom? E dando aquela alavancada no jasmim. Isso é o corpo do perfume. Mas nós vamos falar logo, agora, que já deveríamos ter falado, da abertura desse perfume.
O perfume ele abre com notas de cassis e pera. E o que nós temos aqui? O cassis nesse lado mais licoroso dele, e a pera, ela não vai ser aquela pera suculenta, ela vai ser aquele lado verdinho da pera, tá? Aquele lado que vai impulsionar as outras notas. Olhem o que nós temos de saída: cassis e pera. Pera no seu lado mais verdinho, cassis no seu lado mais licoroso. Aí entramos no corpo da fragrância, com a íris talcada, o jasmim sambac mais sujinho e a flor de laranjeira do seu lado bem herbal. Essas três notas, elas vão se juntar com o fundo do perfume. E esse fundo, ele é bem danadinho, olha só. Nós temos o patchouli, ou patchouli. Nós temos a baunilha, a fava tonka e o pralinê. Gente, isso tudo é uma overdose doce, tá? Nós temos, então, o patchouli é o que vai deixar esse perfume chiprado, tá bom? Então, nós temos aqui um chipre frutal ou um chipre floral, tá? Então, chipre frutal floral. Por quê? Porque ele tem essa saída, né, meio cítrica, tá? Temos uma saída meio cítrica, um corpo totalmente frutal e floral e um fundo que é de patchouli. Então, nós temos aqui um chipre gourmand, um chipre floral frutal gourmand, tá? Esse é o La Vie est Belle. O fundo dele, ele vai juntar, olha só, esse patchouli com a baunilha, vejam bem a bomba doce, a baunilha, a fava tonka e o pralinê. O pralinê, ele é um doce. Ele é um doce que vai dar um ar achocolatado nessa fragrância, tá? Ele é achocolatado porque ele carrega aquelas características do chocolate, mas não no seu lado meio amargo, tá? Ele não vai pender assim pro cacau. Ele vai pender pro lado açucarado, o lado doce desse doce, tá bom? Então, assim, ele é um doce mais pro açucarado do que pro achocolatado, tá? Então, essa bomba doce de fundo, ela é muito presente, tá? Ele é um perfume que eu não sinto ele assim, que ele tem aquela evolução toda. A bombinha doce que ele é logo de saída, ele consegue acompanhar até o final. Então, ele tem uma saída já doce, tá? Porque nós temos aqui o cassis e a pera poderia dar uma quebrada nisso, mas não. Ele já sai doce e ele só vai intensificando mais. Então, assim, se você quer um perfume talcado, doce, no sentido gourmand, nós temos aqui o La Vie est Belle. E é essa característica toda que, pra mim, ele não deixa ele 100% delicioso. Não é tão a minha vibe. Mas ele acaba sendo muito gostoso. E lembrem que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Um perfume que contém uma certa doçura, ele também vai conter uma certa sensualidade, tá? Então, ele é uma doçura adulta. E pelo fato de ter essa doçura adulta, ele acaba sendo um perfume certamente sensual. Mas esse aqui, o original, o tradicional, ele não é tanto a minha vibe. E eu vou dizer por quê. Porque nós temos dois flankers que pra mim são muito mais gostosos. E eu vou falar pra vocês sobre eles. E depois eu vou falar pra vocês sobre as minhas versões, tá bom? Então eu vou começar falando sobre o Intense, ou Intense, tá bom? Esse sim, pra mim é muito mais gostoso, gente. O Intense, ele vai ter uma saída, ele já sai com muito mais cítrico, tá? Porque nós vamos ter nele a bergamota, a laranja, aí sim nós temos a pera, o cassis e a pimenta rosa. Então nós temos uma saída muito mais cítrica para esse perfume. Lembrem que o tradicional ele tem a pera e o cassis. Aqui nós vamos ter também a pera e o cassis, mas ele vai acrescentar esse lado levemente especiado, que é o da pimenta rosa, que é a nossa especiaria mais charmosa. Nós temos aqui a laranja e a bergamota. A bergamota que é aquele floral cítrico, tá bom? E a laranja que é aquele cítrico delicioso. E essa saída que já é mais cítrica, pra mim, ela já quebra mais aquele dulçor todo do tradicional. Então eu gosto muito mais do Intense. Nós temos no corpo, nós já temos aí a diferença, porque nós temos a íris, a flor de laranjeira e o jasmim sambac, que vai se repetir, como eu falei pra vocês, mas aí nós temos a tuberosa
E nós temos o ylang. O que é a tuberosa, gente? É aquela flor muito característica que ela vai se fazer presente realmente, dando um certo destaque para esse floral, mas o ylang, ele vai se sobressair um pouco mais. O ylang, que é aquela notinha, aquela florzinha afrodisíaca, que para mim é simplesmente uma flor exótica, tá? Ela é uma flor muito mais exótica. O que é esse lado mais afrodisíaco? É uma flor diferenciada, muito utilizada realmente para esse fim, porém, para mim, ela tem um lado muito exótico. Então, quem não gosta desse lado, para a pessoa não vai se tornar nada nem um pouco afrodisíaco, pelo contrário, vai se tornar assim repulsivo. Então, esse ylang é uma florzinha diferenciada e meio exótica, tá? Mas ela se torna aqui presente. Já falei pra vocês também, vou repetir, tá? Tem gente que assiste só esse vídeo, por isso que eu repito algumas coisas de vídeos passados, e também ninguém é obrigado a se lembrar de tudo que eu falo, né? Mas assim, quem não conhece a nota do ylang e quer conhecer, ela tá bem presente no Crisca tradicional, tá? Aquela nota que você mais vai sentir, que vai destacar mais aquele perfume, é o ylang, tá? Então, se você não conhece, uma boa oportunidade para você conhecer é pelo Crisca, que ele é muito comum e você vai saber logo qual é a nota, tá? Então, ele tá aqui, tá presente sim, tá? E no fundo nós vamos ter um fundo mais amendoado, porque aí nós não temos o fundo de patchouli, baunilha, pralinê e fava tonka, não. A gente vai ter um fundo de avelã e chantilly. Então esse fundo, gente, vai deixar o perfume totalmente mais amendoado, tá? E vai quebrar essa doçura toda. Então olha só a diferença. Eu acho ele bem, não tão igual o tradicional. Ele tem sim o DNA, porém, ele tem esse lado menos doce, mais cítrico. Ele tem um lado mais amendoado, porque a avelã e o chantilly, gente, vão trazer uma cremosidade e uma leveza nessa fragrância que são deliciosos. Ele não vai ser aquela explosão doce gourmand do original, do tradicional, mas ele vai ter a sua parcela de contribuição muito perto dele, tá bom? Então, assim, o Intense para mim é muito mais gostoso do que o tradicional, tá? Só que agora nós vamos para a terceira versão, que é o outro flanker dele, que é o L'Eclat. Lembrando que todos os frasquinhos, eles são muito parecidos, com a diferença no lacinho, tá? Na echarpezinha do lenço que tem no pescocinho do perfume, tá? A caixa tem a variação de cores de acordo com o perfume. E o frasco ele pode ter alguma variação, como um glitterzinho numa versão especial, um relevozinho na outra, tá? Mas eles são muito parecidos, tá? Formando um sorriso. Sabe aquele sorriso daquela balinha que tinha chicletes, né? Aquele sorriso bem grandão? Pois é mais ou menos esse sorriso grandão que relembra o frasco, tá bom? E pra mim, a versão mais gostosa, porque é a versão mais princesinha, não que eu seja princesinha, mas é porque eu achei a versão mais agradável de todos, é o L'Eclat. Gente, que perfume delicioso. Essa versão é incrível, Pra começar, que ele acaba sendo um floral gourmand, tá? Então ele não é aquele oriental, ele não é aquele chipre, tá bom? Ele acaba sendo um floral gourmand, porque ele carrega as flores brancas, tá bom? A saída dele, gente, ele é o mais luminoso e o mais floral de todos eles, tá bom? Das três versões que eu citei, porque tem um floral ali também. Então, das três versões, que é o tradicional, o Intense e o L'Eclat, esse aqui é o mais floral e o mais luminoso, porque a saída dele já tem frésia na saída, gente. Aí ele começa com essa frésia, ele tem uma mandarina e uma bergamota que vão deixar essa saída muito mais leve. Agora vamos pro corpo. No corpo ele vai ter a flor de laranjeira, ele vai ter a íris muito discreta. Esse é o que vai ter a íris mais discreta, então ele vai ter menos talcado do que os demais, tá bom? Nós temos aqui o jasmim sambac, mas nós temos também flores brancas, e são essas flores brancas que vão deixar esse perfume, pra mim, o melhor de todos. E o fundo dele, nós temos aqui o fundo de baunilha, patchouli, deliciosos, deixando ele realmente
um doce muito agradável, mas ele vai ter o amor da minha vida. Ele vai ter o sândalo, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela madeira e sândalo, né? E esse perfume, ele vai ter o sândalo. Então, pra mim, ele ganhou meu coração. Porque, assim, essas notas, pra mim, elas são muito perfeitinhas, tá? Essa saída com a frésia, com a bergamota, com a mandarina, gente, juntando com essas flores brancas, o jasmim sambaque, que eu amo, com a íris, a flor de laranjeira, que deixou esse perfume muito gostosinho, mas assim, o sândalo se juntando com a baunilha de fundo e o patchouli, gente, pra mim, é a melhor versão, tá? Então, assim, vocês fiquem à vontade para escolher a versão de vocês, de acordo com as suas preferências. Eu não gosto tanto de um floral, então eu não recomendo tanto o L'Eclat. Eu gosto de um perfume realmente doce, talcado. Gente, vai pro tradicional, porque realmente é a sua vibe. Ou então, de repente eu não gosto dessa nota amendoada nele, então não vai pro Intense. Então, assim, você tem, eu gosto mais do amendoado, então é ele. Então, assim, talvez esse vídeo te ajude a escolher entre as 3 versões. Por que que eu falei dessas 3 versões, gente? Porque, pasmem, na minha loja de contratipos favorita, que é a VIP Touti, nós temos as 3 versões. Saiu agora recente, essa última que é a L'Eclat, tá? Então já coloquei aqui o nomezinho. Esse aqui é o único que eu coloquei o desenhozinho, tá bom? Então nós temos aqui as 3 versões do La Vie. Então o primeiro que tinha saído é o La Vie tradicional, que ele é o número... Deixa eu dizer pra vocês o número dele. Só falta eu não ver o número aqui. Eu não vou ver o número aqui, gente, mas tudo bem, não tem problema, porque eu vou deixar pra vocês escrito aqui embaixo, tá? Esses outros 2 eu já coloquei... tá, pronto. Esse aqui eu vou ficar devendo pra vocês, que é o tradicional, tá certo? Eu vou ficar devendo o número deles pra vocês aqui na VIP Touti, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo, tranquilo, tá bom? Então, se você quiser escolher por ele, seguramente você vai conseguir de boa, porque eu vou deixar aqui embaixo. Então, nós temos aqui a versão tradicional, nós temos a versão Intense, que é o número 57, e nós temos a versão L'Eclat, que é a 72, tá? Mas se você disser para o vendedor o qual que você quer, com certeza não precisa escolher pelo número, porque eles vão te ajudar. Não sei que você vai comprar pela internet, aí realmente você precisa da numeração, mas eu deixando aqui embaixo de boa. Se você souber qual que você quer, você vai direto nele. Então, assim, eu achei super legal, porque a VIP, ela tem essas versões e você vai encontrar por um preço muito mais acessível. Às vezes você gosta da versão original, da versão tradicional, e você quer conhecer as outras duas, então fica num preço acessível para você conhecer, através dessa loja de contratipos. Relembro para vocês uma coisa, eu adquiro as minhas fragrâncias da VIP Touti comprando, pagando com meu dinheiro. Portanto, esse vídeo não é publi, eu não tenho obrigação nenhuma, nem qualquer, de falar bem da marca, muito menos dessas fragrâncias. Então, eu poderia estar detonando qualquer uma delas, porque eu paguei por elas e não tenho obrigação nenhuma de falar bem delas, mas eu falo bem delas porque realmente elas são muito parecidas com o original. A fragrância é quase que idêntica à original. Eu sempre digo pra vocês, eu faço a comparação entre as versões e o original que eu sinto na loja, tá certo? Então, assim, realmente são muito parecidas, a fixação é ótima, a projeção é incrível, realmente elas valem muito a pena. Se você comprar, à medida que você vai aumentando a quantidade de produtos que você compra, vai ficando mais barato, pelo menos aqui na minha cidade, tá? E dessa vez eu consegui comprar as minhas versões em outra loja. Normalmente eu compro eu vou deixar aqui também nas informações do vídeo, tá bom? Onde eu compro. Eu compro ou na VIP Touti do Shopping Parangaba ou na VIP Touti do centro, tá? Eles mandam entregar e tudo mais. E tem essas opções de compra, mas dessa vez eu comprei na VIP Touti. Eu não sei se é no Shopping Solares ou se é no Centro Fashion. Eu sei que é a outra VIP Touti que nós temos aqui em Fortaleza e que faz entrega também, tá certo? Então, vou deixar as 3 lojas, tá? As 3 opções de lojas que eu costumo adquirir os meus perfumes aqui embaixo. Lembrando, nenhuma das 3 me patrocinam, tá? Mas sempre que eu vou adquirir os produtos, eles me tratam sempre muito bem. Não sabem nem que às vezes sabe dos meus vídeos, às vezes não sabe, mas enfim.
não recebo nenhum desconto, não recebo nenhum desconto, nenhum percentual, nada, tá bom? Compro deles, eles são super gente boa, eles te atendem muito bem. Então, assim, se vocês quiserem comprar, eu não vendo, tá certo, gente? Lembrem que eu não vendo, então não adianta pedir pra mim aqui nos comentários, porque eu não vendo esses produtos, eu adquiro. Mas se vocês têm interesse, vocês não são aqui de Fortaleza, vocês podem entrar em contato com eles pelo Instagram deles, tá bom? E aí vocês começam lá, conversam com eles e tentam fechar a compra, tá bom? Então, é uma loja que eu acho que os preços são muito bons, porque o preço de um desses perfumes, olha só, gente, é bem salgadinho, tá? Então, se você quiser adquirir o tradicional e os dois flangers, gente, quanto vocês vão pagar? Uma pequena fortuna, tá? E se você comprar as 3 versões na Viptouti, acaba saindo num preço super bacana, os 3 mais baratos do que apenas um tradicional. Eles vão substituir o original? Não, não vão, mas você vai ter versões para você usar, digamos, durante o dia a dia, você pode usar essa versão, e quando você decidir sair, é um evento especial, então vamos com o original. Mas digo para vocês que muito provavelmente você passando essa versão e passando o original, um vai se passar pelo outro tranquilo, gente, tranquilo, tá? Então fica a dica de uma loja de contratipos legal. E se você tiver em dúvida entre as 3 versões, aqui está a dica. Espero ter ajudado vocês a escolher o seu La Vie est Belle, porque o meu eu já escolhi. Beijo da Morena.